Lucas 14, a partir do versículo 16. E hoje nós vamos ter vitória contra a paralisação. Será que aonde eu parei é o lugar que Deus me quer? Será que o lugar que eu dei uma pausa, mas eu me acomodei e fiquei aqui porque eu encontrei um lugar mais confortável? Será que esse é o lugar que Deus escolheu para mim? Lucas 14, 16 diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Isso é uma tradução mais atualizada. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acho que eu pulei aqui, não, 19. Acabei de comprar 5 juntas de boi, versículo 19. Indo experimentá-las. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E o terceiro: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordena foi feito, ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique o quê? Cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar e a palavra, ela vai entrar no teu coração. Ela vai entrar na tua mente, nos teus sentimentos. E ela vai produzir algo novo na sua vida. Deixe a palavra de Deus te curar. Deixe a palavra te livrar daquilo que está te matando, daquilo que está te roubando. Senhor, eu coloco a minha vida na tua presença e cada um que está aqui, aqueles que nos acompanham em casa, aqueles que ouvem a tua palavra neste momento, que ela entre no coração, que ela chegue exatamente nesse lugar, aonde está paralisado, aonde está acomodado, aonde, Senhor, estamos inertes, sem força para continuar. Obrigado por essas 7 semanas que temos sido, Senhor, ministrados com essa vitória deste ano. Por isso nos dá autoridade, discernimento para vencermos aquilo que está paralisado na nossa vida. Toma minha vida nas tuas mãos e sempre, Senhor, eu vou te reconhecer como meu Senhor, como meu Deus, aquele que fala, aquele que honra, aquele que abre portas e aquele que usa os seus instrumentos, Senhor, da forma que o Senhor quer. E toda a glória seja dada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus, depois de ter curado um homem que tinha água na barriga, eles geralmente faziam, no sábado eles iam para a sinagoga, e eles, depois que eles saíam, ele tinha curado, ele entra na casa de um fariseu. Era o grupo de religiosos mais radicais, aqueles que defendiam a lei de Moisés de forma assim, bem radical. Só para vocês terem uma ideia, Saulo, ele era um fariseu. Antes de ter aquele encontro com Jesus, e ele mandava matar e prendia as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, porque era a linha do grupo dos judeus mais radicais. E ele entra na casa de um fariseu, e ele senta à mesa. E ali estão algumas pessoas, num momento, de comunhão que Jesus estabeleceu para estar ali com aqueles homens. E de repente,
um deles fala assim: como é bom ter pão na casa do pão. Como é bom a gente poder ter um alimento no lugar que é o lugar do alimento. E Jesus aproveita esse momento e essa fala desse fariseu. E ele começa a contar uma parábola, que é esta parábola, onde ele fala que um homem, um senhor muito rico, muito poderoso, prepara um grande banquete. E ele manda preparar as melhores coisas. E ele convida os seus, convidados, seus amigos, as pessoas com quem ele se relacionava. E ele manda, porque assim, quando alguém fazia uma festa, como hoje, muitas pessoas confirmam a sua presença. Vou estar na festa, Vou estar presente para que os noivos, enfim, aquele que está dando a festa, se programar o número de pessoas que vão estar presentes. E todas aquelas pessoas tinham confirmado a sua presença naquele banquete. E de repente, Jesus ele começa a falar que aquelas pessoas começaram a arrumar desculpas para não estar naquele banquete. Um banquete que já tinha sido, confirmada a presença. Aliás, é muito deselegante, Alguém que confirma a presença e não vai, e às vezes é uma família de 10 pessoas, e os noivos lá que estão ralando para fazer uma festa, Às vezes fica ali e tem que pagar, às vezes, o buffet, aquele número de pessoas que não foram. Então, naquela época e hoje também, é muito deselegante, muito chato você não comparecer numa festa, a não ser que seja uma situação grave de enfermidade, enfim. E cada um começou a dar desculpas. Começaram a se recusar do convite, porque quando elas receberam o convite, elas confirmaram, depois elas começaram a arrumar essas desculpas. E o Senhor, Ele quer nos ministrar hoje, porque às vezes, sem a gente perceber, aquilo que é tão importante para nós, como a nossa vida espiritual, como a nossa vida ministerial, como a nossa vida com Deus, independente de ativismo na igreja, começa essa relação ficar de uma forma muito distante. E às vezes não é da noite para o dia que as coisas começam a esfriar dentro da gente. Porque um dia Jesus Cristo nos convidou para fazermos parte da sua vida. Fazermos parte do seu governo. Porque Ele é o nosso Senhor. E Ele nos convida para vivermos momentos diferenciados, especiais. Claro que aqui, essa parábola estava falando sobre a vinda do Messias e daqueles que vão recusar, porque eles não entendem que é a situação da própria salvação. Mas eu quero trazer isso hoje aqui para vocês, para que a gente entenda que, sem a gente perceber, nós vamos deixando que outras coisas comecem a ocupar o nosso coração. A palavra fala: aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E nós muitas vezes vamos vivendo coisas na vida que elas vão ocupando esse lugar de importância. A gente brinca quando eu estou conversando com a minha netinha, a gente todo dia se fala, a Bibi, minha filha, e ela já está começando a falar as palavrinhas bobó. E eu falo: menina, você acabou de chegar e já está na janelinha. Você já ocupa esse lugar de importância na nossa vida. Acabou de chegar. E você já é tão importante para mim. Você traz tanta alegria. É o melhor momento do meu dia quando eu recebo a ligação. Eu estou ligando e aparece o rostinho dela no vídeo. Nós, muitas vezes, não vamos percebendo. Mas essas coisas, elas vão deixando de ter importância para nós. Ou vão ocupando
um lugar no seu coração de uma forma tão forte, tão grande, tão intensa, que muitas vezes a gente não tem um controle. E se a gente não tomar cuidado, aquela criatura tão pequenininha que acabou de chegar na nossa vida, pode querer ocupar todo o espaço e mais um pouco. Porque como vó, né, a gente faz muito mais. E será que isso não tem entrado no nosso coração? Será que de repente os teus olhos estão brilhando para coisas que são importantes para você? Eu não quero desmerecer ninguém, mas às vezes a gente já não tem mais essa alegria, esse brilho nos olhos quando as coisas são ligadas às coisas espirituais. E ao invés de eu receber algo que vai alegrar o meu coração, que vai fazer os meus olhos brilharem, que vai fazer com que eu tenha uma alegria intensa, aquilo começa a ser algo que está me incomodando. Algo que começa a não ter mais valor para mim. A primeira pessoa, ela fala assim, olha, comprei um campo, preciso examiná-lo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem compra alguma coisa sem ver? Só na Shopee, né? Você compra lá e chega depois. Aí você vai ver se serve, se não serve. Quem é que compra um terreno? Quem é que compra um campo? Ainda mais um judeu, né, queridos? Quem é que vai comprar uma terra? Vai comprar uma propriedade que não examinou ainda. Por mais que ele seja não é empreendedor, seja uma pessoa que vai investir, investidor. Ele vai querer saber que tipo de terra que é, em que lugar que fica, o que pode fazer naquele lugar. Ele vai buscar todas as possibilidades antes de comprar aquela terra. Ninguém compra alguma coisa e vai ver depois se é boa ou se não é. E nós muitas vezes apresentamos para Deus desculpas que a gente acha que elas são aceitáveis. Elas nem nos convencem, quanto mais vai convencer a Deus. Mas eu preciso arrumar uma desculpa para não me comprometer com aquilo que eu fui chamado. Então eu estou no meu caminho, eu estou na minha trajetória e de repente algo aconteceu na minha vida e que eu não quero mais dar continuidade. Eu não quero mais continuar. Eu quero parar, eu quero dar um tempo. Eu quero pensar e rever os meus valores, rever a minha vida, rever se eu tenho condições ou se eu não tenho condições, mas espera um pouquinho. No começo era assim. Como que era o seu coração nos primeiros meses, nos primeiros anos da sua conversão? Como é que era? Lembra aí, puxa lá. Qualquer coisa que era falado para você, era pedido para você, como que era o seu sentimento? A gente muitas vezes está como os 2 discípulos de Emaús. Ontem a bispa Sônia ministrou e fez comentários sobre isso ontem. E aproveitando esse gancho que ela falou, nós muitas vezes estamos como esses 2 discípulos de Emaús. Eu não sabia que Jesus ia morrer e que isso ia acontecer com a gente. Quando eu recebi, Ele é o Messias, eu achei que só coisa boa ia acontecer na nossa vida. Mas na hora que Jesus morre e eles começam a ser perseguidos, eles saem de Jerusalém e eles vão para o caminho de Emaús. Eles voltam para as aldeias que eles saíram um dia, porque um dia o coração deles arderam. Porque um dia o chamado de Jesus foi maravilhoso na vida deles. Porque um dia eles reconheceram que o Messias,
o Filho de Deus, estava presente na geração deles. E que ali era a grande oportunidade deles mudarem as suas próprias histórias e a história do mundo. Só que em um determinado momento, Jesus não atendeu aquilo que era as expectativas deles. E eu te pergunto, será que nessa trajetória que você tem tido com Jesus, será que Jesus, na sua mente, nos seus sentimentos, você achou que Ele não te atendeu? Que as coisas não são mais como eram antes? Agora eu te pergunto uma coisa: quem é mais fácil mudar, você ou Deus? Deus deixou de ser Deus? Jesus deixou de ser o Messias porque Ele foi crucificado? Ou a gente muda porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente imaginou? E isso paralisou a minha vida. E na hora que eu recebo um convite para viver algo que Deus preparou para mim, é naquele dia, é naquela hora, é naquele momento, eu arrumo uma desculpa. Sabe que tipo de desculpa é essa? Esse, com certeza, deveria ser um comerciante. Uma pessoa que precisava ver o quanto era importante para ele ganhar ou perder. Ele não podia perder a oportunidade daquele negócio, porque ele tinha uma visão de um comerciante. O que vale a pena para mim? E às vezes a gente tem essa visão comercial dentro da nossa vida espiritual. O que vale a pena, o que não vale a pena. O que vai acrescentar na minha vida e o que vai ser tirado na minha vida. O que eu vou ganhar com isso ou o que eu vou perder com isso. A gente vai raciocinando e pensando até que ponto vale a pena. Até que ponto eu vou pagar um preço, até que ponto eu vou abrir mão de tantas coisas para fazer exatamente na hora que Deus quer, do jeito que Ele quer. Eu tenho uma vida. Eu tenho coisas importantes para fazer nessa vida. Aliás, eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de problemas para resolver. E na hora que eu conseguir resolver tudo isso, aí eu vou e faço o que Deus quer. Não tá bom assim? Tá bom assim? Ah, então tá. Então Deus, olha, hoje eu estou muito ocupado. Hoje eu tenho coisas muito importantes para resolver na minha vida. E na hora que eu não tiver mais essas coisas, eu vou te seguir, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Desculpe-me, não posso. Desculpa, estou ocupado. Desculpa. Não estou pronto. Desculpa, não tenho tempo. Desculpa. Se o Senhor entender, amém. Se o Senhor não entender, amém também, eu não posso fazer nada. O segundo tipo de pessoa é aquele que fala: comprei uma junta de boi. Comprei uma junta de boi. E preciso experimentá-la. Esse com certeza era um agricultor. Alguém que trabalhava com a terra. Alguém que precisava e trabalhava com o tempo. O tempo é importante para mim. Se agora é a hora da colheita, é a hora que eu tenho que plantar, porque vai passar esse tempo e eu não vou poder. Agora é a hora de eu ir lá e ver o que está dando certo. Eu preciso colocar mais adubo, eu preciso colocar mais água, eu preciso regar. Aí eu preciso tirar a praga. Porque esse é o tempo, porque se passar esse tempo eu não vou conseguir mais. Agora é a hora de eu colher. Poxa vida, eu trabalhei tanto.
Fiz tanto, investi tanto. Ah, meu Deus, meu tempo não dá. Olha, bispa, desculpa, não dá, eu não tenho tempo. Ah, domingo às 8 horas, ok, eu posso ir no culto. Esse é o meu tempo que eu posso dar para Deus. É essa hora que eu dou para Deus. Agora, o outro tempo não dá. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para realizar. O tempo está passando. Eu sou pressionado. Eu não tenho tempo de sair, levar uma quentinha, de trazer uma cesta. Eu estou usando exemplos, queridos. Porque são coisas básicas e práticas do cristianismo. Porque eu acho que o meu tempo, ele precisa ser usado para tantas coisas. Eu arrumo coisa para fazer. Mas eu não arrumo tempo para dizer sim para um convite que Deus está me fazendo. Eu não consigo dizer sim, Senhor, eu vou fazer o curso. E no tempo certo o Senhor vai me ungir. Amém. Mas eu vou me preparar e o dia que o Senhor me chamar, eu estou pronto. O dia que o Senhor falar, vem, eu vou estar preparado. Eu vou saber manejar bem a palavra de Deus. Deus não está preocupado com o que você pode fazer para Ele. Deus está preocupado como você tem vivido a sua vida. Porque a sua vida é importante para Deus. Não é o que você faz para Ele. Mas é o que você faz por causa dEle. Você tem que fazer, não é porque Ele te mandou fazer. É porque você ama agradar a Deus. Porque você ama servir a Deus. E quando você liga lá o seu telefone e aparece. Eu estou dando o exemplo da minha netinha. Aquele rostinho lindo. Quando Deus vem e fala, vem para a minha presença, tenha um momento comigo. Eu já não tenho mais alegria para isso. Eu já não tenho mais tempo para isso. Eu não sei se eu vou ganhar com isso ou se eu vou perder com isso. Porque eu estou com a minha vida espiritual paralisada. Eu parei. Eu parei na dor, eu parei na decepção, eu parei porque eu me decepcionei. Eu parei porque eu acho que é muito cansativo e desgastante você viver uma vida com Deus, uma vida para Deus. Então, deixa eu administrar. Desculpe-me, eu não posso ir. Eu comprei uma junta de boi. E eu preciso experimentar. Tem gente que compra carro, casa. Arruma um namorado, arruma uma namorada. E de repente, não tem mais tempo para Deus. É tempo para fazer outras coisas. E a minha vida fica paralisada. E eu não consigo fazer o que Deus me pede. Então, eu falo sim para todo mundo. E eu tenho coragem de dizer não para Deus. Desculpe-me, não posso. O terceiro tipo de pessoa é a pessoa que fala, casei-me. Agora a minha vida é para o meu marido, agora a minha vida é para minha esposa, agora a minha vida é para os meus filhos, agora a minha vida é para a minha família. E Deus não é contra isso. Mas a minha família vem em primeiro lugar. A minha família é que governa a minha vida. É a minha família que vai dizer se eu posso estar hoje na igreja ou se eu não posso estar hoje na igreja. É a minha família que vai dizer se eu posso dar o dízimo ou se eu não posso dar o dízimo. É a minha família que vai dizer se eu posso ter um ministério ou se eu não posso ter um ministério. É a minha família que vai dizer se eu tenho condições, se eu não tenho condições. Casei-me e não posso ir, desculpe-me. Esse é o terceiro tipo de pessoa. A palavra de Deus fala em Gálatas 6,12. Quem semeia na carne, colhe corrupção. E quem semeia no Espírito,
colhe vida eterna. Todas as vezes que eu arrumar uma desculpa, é claro que existe milhões e milhares de outros exemplos de desculpas que a gente pode dar, mas Jesus citou 3. O que eu ganho com isso? Eu não tenho tempo para isso. E eu tenho outras pessoas mais importantes que isso. E eu preciso fazer uma reflexão. Eu já algumas vezes fui confrontada com essa palavra. Porque no início da minha vida, quando eu tive a Giovana, eu estava sendo curada do último ciclo da minha depressão. Deus me chamou para ser, eu era presbítera, o bispo era pastor. E eu estava muito acomodada na minha vida espiritual lá na Lins, na sede, junto com o apóstolo, junto com a bispa, a gente realizava muito. Eu tinha ministério, ele tinha ministério. Eu estava lá ao lado da bispa, Renascer Praise, culto de mulheres. E eu era ativo, ele era ativo, e a gente tinha ministério na igreja. E aí eu fiquei grávida da Gigi. E passei pelo último estágio da minha depressão. Logo depois que eu tive ela, porque eu tive depressão pós-parto. Da Gabriela foi no parto, na gestação. E eu estava assim, Senhor, é uma pausa, agora eu vou cuidar. Eu tenho uma criança de 4 anos e eu tenho uma bebê recém-nascida. E aí nós tínhamos uma célula na casa do meu sogro, lá em São Paulo. E nós começamos a ministrar, e no período da gravidez, enfim, e começou a crescer, e começou a vir gente, já não cabia mais na casa. Nós tínhamos por volta de 60 pessoas, e a gente não tinha mais lugar para pôr. O apóstolo nos chama e fala assim, olha, nasceu a igreja de Alphaville. Vocês precisam, a gente precisa encontrar um prédio e começar a igreja. O bispo ficou super feliz, eu fiquei super deprimida. Mais deprimida do que eu estava. Porque eu comecei a me imaginar vivendo aquela loucura de ser um pastor, um dirigente de igreja, tendo 3.000 cultos por semana. E só tinha eu e o bispo, a gente não tinha nenhum oficial lá, era tudo gente que tinha acabado de chegar na igreja. Novos convertidos, pessoas que vieram, poucos de outros ministérios, ninguém sabia nada, nem de visão, nem de nada. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, querido? Porque eu já senti isso. Eu já tinha um ministério, eu já tinha um chamado. Só que Deus falou, agora é hora de vocês virem para algo que era um grande desafio. Era um banquete que Deus estava falando, venham, eu estou chamando. Venham, o banquete está pronto. Mas na hora que Deus falou, vem, eu fiquei desesperada. Eu amava Deus, eu amava a igreja, eu amava estar na igreja e realizar o meu ministério, só que eu estava com medo. Eu não estava bem emocionalmente. Eu estava doente nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. E uma pessoa assim não consegue raciocinar de forma espiritual. Mas meu marido entendeu o chamado de Deus. E ele falou, amor, se você não puder e não conseguir, eu cubro a sua vida. Mas eu tenho que ir porque Deus está nos chamando. Eu entendo que você tem 2 crianças que dependem de você e uma que está amamentando. Mas eu preciso. E eu fiquei também com raiva disso. Porque eu queria que ele falasse propósito, não dá. A gente não tem condições. A Rosana não tem condições. Só que Deus não trata filho mimado, não. Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai fazer aquilo que você precisa. E muitas vezes vai te doer, vai ser difícil. Vai ter que
renunciar, e você vai ter que deixar a junta de boi, e você vai ter que ter o campo que você comprou, e você vai ter que, muitas vezes acabou de casar, vai ter que começar a fazer um monte de coisa, né, Clay e Jeff? Mas meu Deus, tudo que Deus me deu, Deus nos restaurou daquele rompimento, e a gente casou, e era nosso sonho ter as nossas filhas, era nosso sonho ter ministério. E na hora que Deus chama, Senhor, desculpa, não estou bem. E eu não estava mesmo, não estava dando desculpa, esfarrapada. Mas o posicionamento do meu marido me fez acordar e entender que se era o tempo de Deus, mesmo que eu não enxergasse, eu precisava obedecer. Tem coisas, querido, que a gente não faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente sabe que precisa obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E a história vocês conhecem. E o dia que eles foram ver um prédio, eu relutei, eu arrumei todas as desculpas que eu podia arrumar para não ir. Porque eu não queria nem ir e nem gostar. Sabe aquela coisa? Eu não quero nem ver, porque se for bom, dá que eu tenha um momento de lucidez, eu vou querer ser pastora. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Eu pensava assim, se eu não sei dar conta da minha vida, como que eu vou dar conta das pessoas? E quantas vezes você olha para você e você acha que você não é capaz, que você não pode, você não vai conseguir, porque a gente precisa sair da zona de conforto. E eu quero, em nome de Jesus, falar para você hoje. Você tem dois caminhos. Dizer, Senhor, desculpa, eu não posso. E ficar no caminho como ficou aquele jovem mancebo, que chegou diante de Jesus e falou assim, mestre, rabi. Ele sabia que Jesus era um rabi, era um mestre. E ele falou, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Toda a religiosidade dele não deu resposta para ele. Ele foi até Jesus. E Jesus falou assim, olha, vai, cumpre os mandamentos, faça tudo que os mandamentos mandam. Ele falou, mas isso eu já tenho feito, olha só. Quanta coisa que a gente já fez, a gente já conhece, a gente já sabe. A gente sabe que isso não nos completa, porque eu tinha tudo, mas faltava alguma coisa na minha vida. E aí Jesus falou, você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, distribui e dá aos pobres, e vem e me segue. Nós vemos aqui exatamente o que o Senhor está dizendo para nós. Às vezes você quer fazer as coisas, você não consegue fazer, mas o que você está fazendo não te deixa feliz. Porque quando a gente paralisa, a gente para, ao invés de a gente achar que a gente vai recuperar força, a gente fica pior. Entra uma acusação no nosso coração, e a gente começa a se distanciar daquilo que é a verdade. E a palavra fala que aquele jovem rico, entristecido, não pôde fazer o que Jesus falou para ele. Ele foi atrás de uma resposta, só que ele não gostou da resposta que Deus deu. Aí ele pegou e falou assim, amor, nós vamos ver, o apóstolo vai vir, e a gente vai ver o prédio, você não vai nem ver o prédio. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei, fui de cara feia, mas fui. Fui emburrada, mas fui. Fui não querendo aquilo, mas fui. E tem coisas, queridos, que a gente vai fazer não porque a gente tem vontade. A gente vai fazer porque é preciso. Porque eu não queria ferir o coração de Deus. Porque eu não queria ser rebelde.
Porque eu não queria perder a oportunidade, por mais que eu não quisesse. Eu não queria envergonhar o meu marido. Eu não queria expor o meu marido. E eu disse, o Senhor me colocou do lado dele para ser a ajudadora dele. E eu não vou ser rebelde. E quando nós chegamos naquele local, na Araguaia 71, aquele prédio estava vazio, tinham acabado de construir. E quando a gente entrou naquele prédio, eles começaram a olhar, a entrar no prédio. Eu já fui atrás assim, sabe, bem devagar, já querendo ver um monte de defeito. Porque é assim, não é? Quando a gente não quer uma coisa, a gente quer olhar coisa ruim para se apegar nela. E quando eu entrei ali, comecei a olhar aquele prédio vazio. O Espírito Santo foi tomando a minha vida. O Espírito Santo se agrada da nossa obediência. O Espírito Santo se agrada da tua verdade, mesmo quando a sua verdade é ruim, mas você está sendo sincero. E quando eu cheguei ali, o Espírito Santo tomou a minha vida. E eu fui cheia do Espírito Santo. E naquele momento, o Senhor me disse, filha, o teu lugar é aqui. E eu vou te usar. Você é o instrumento nas minhas mãos. Não tenha medo, porque não vai te faltar nada. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das suas filhas. E esse é o momento. É um divisor de águas. Eu vou te curar. E você vai conhecer o meu propósito na sua vida. E a partir daquele momento, são 28 anos que eu vou completar em outubro deste ano. Perdão, em junho desse ano. 28 anos que eu nunca mais saí do altar. Amém? Não faltou. Não faltou, não faltou. Não faltou palavra, não faltou unção, não faltou ousadia, não faltou prosperidade, não faltou. Tudo se encaixou. Pergunta se eu tive depressão depois disso. Não tive nem tempo de ter depressão. Aleluia. E começamos a igreja do zero. E glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, o que você vai fazer hoje? O problema não é o que você sente. O problema é o que você está fazendo com aquilo que você está sentindo. O que você sente pode ser muitas coisas. Pode ser mentiras. Podem ser traumas. Podem ser sofismas. Alguma coisa vem parecendo para você que é uma coisa ruim, mas é boa. O que você vai fazer? O homem que foi lá para comprou a junta de boi e foi experimentá-la. Aquele que foi e casou. E falou, eu não tenho mais tempo para Deus. Deus tinha acabado de dar as minhas filhas, que era um sonho que eu tinha. Deus restaurou meu casamento. Deus me libertou de tantas coisas. E era a hora de eu dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje o Senhor está te chamando para esse banquete. Deus está te chamando para um divisor de águas na sua vida. Deus está te chamando para você começar um novo, que às vezes pode ser desconhecido, que dá medo, que dá insegurança, mas é o que Deus está te chamando para você viver nesse tempo. O que Deus vai fazer? Eu não sei, eu só sei que Ele vai fazer com que você viva o melhor tempo da sua vida. É só você
olhar e enxergar que essa paralisação na sua vida só está te roubando. Essa crise existencial só está te roubando. Esse medo interior só está te roubando. Quando você acha que outras coisas são mais importantes do que Deus te chamou para fazer, está te roubando. E hoje é dia de você tomar uma decisão. E aquele Senhor fala: vai agora e sai nas ruas e começa a trazer os aleijados, os coxos e os mancos. Vocês sabiam que esse tipo de pessoa não podia entrar numa festa? Esse tipo de pessoa não tinha direito nem de morar dentro da cidade. Eles tinham que ficar numa zona, né, numa região onde eles eram discriminados. Eles eram rejeitados pela sociedade. Mas aquele Senhor manda chamar exatamente aqueles que estão desprovidos de tudo. E cuidado, querido, porque se você não ocupar o espaço que Deus te deu, Deus vai chamar outra pessoa para ocupar esse espaço que seria teu. Deus vai chamar às vezes uma pessoa com menos capacidade, com menos tempo, mas uma pessoa que está disposta a servir a Deus, uma pessoa que tem sede e fome. Aleluia. E sabe o que representavam? Representavam aqueles que se converteriam, os judeus que seriam salvos, amém? E depois, aquele servo volta e fala: ainda tem lugar. E aí ele fala: vai nas vilas, nas vielas e traga quem você puder trazer. Sabe quem são esses? Nós, os gentios. Aleluia, porque a salvação entrou na nossa vida, queridos, porque alguns desprezaram. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, mas todos aqueles que me receberam foram feitos filhos de Deus. Aleluia, amém? E hoje Deus está te chamando: vem para esse banquete, vem para esse novo que eu tenho para você, vem para a minha presença, vem conhecer os meus mistérios, vem conhecer o meu poder, vem conhecer as minhas maravilhas. Saia desse lugar que te parou. Sai desse lugar que fez você encontrar um lugar de conforto e falar: é aqui, tá bom, eu não quero mais. Não, isso é mentira, é engano, é roubo. O Senhor está falando: vem como você está, porque eu tenho um banquete para você. A primeira vez que eu entrei na igreja Renascer em Cristo foi numa reunião de segunda-feira, que era uma reunião de evangelismo. Lá na igreja árabe, quem já estudou a história da igreja e conhece quando tudo começou. Eu fui para uma reunião porque muitos jovens, muitas pessoas, e eu tinha ministério, já cantava, tinha meus irmãos que tocavam, a gente tinha ministério com música. E aí todo mundo falou: olha, está acontecendo uma coisa incrível. E a gente foi lá na Rua Vergueiro, e eu fui numa reunião de segunda-feira. E quando eu entrei, porque eles faziam o culto no domingo na igreja que eles alugavam, e na segunda-feira eles faziam na garagem daquela igreja, e eles faziam ali, era o porão da Vergueiro. E eu entrei e eu vi ali uma banda tocando rock, tocando, e eu falei: meu Deus, eu sempre fui muito aberta para isso. E eu comecei a sentir, eu tinha 2 anos de casado, meu casamento estava daquele jeito. Não tinha as meninas ainda. E quando eu entrei naquela reunião de segunda-feira, a primeira música que eu ouvi foi Viagem de Oração. E quando eu entrei ali, eu comecei a sentir a presença de Deus, porque eu estava vivendo um momento espiritual da minha vida paralisado. Eu tinha parado de fazer muitas coisas. E por isso que eu estava também vivendo aqueles conflitos. E eu tive uma visão. Ali naquele culto, na hora que o apóstolo começou a chamar aqueles jovens, os jovens chorando, entregando as drogas. Eu comecei a sentir uma alegria, uma coisa no meu coração.
tão forte, que há muito tempo eu não estava sentindo. E aí quando eu fechei os olhos e comecei a orar, eu tive uma visão e eu vi uma mesa na frente ali, uma mesa muito grande, com muita comida, com muita fruta. Sabe aquelas mesas assim que você vê em filme que é um banquete? Você vê no palácio que é aquela mesa com candelabros assim, aquelas comidas. E eu tive uma visão e eu comecei a ver uma variedade de frutas, de comida, tanta coisa. E eu cheguei perto daquela mesa, na minha visão. E eu me sentia tão pequena, tão insignificante. Eu me sentia tão indigna. E o Senhor falou assim para mim: essa mesa é para os meus filhos. Essa mesa é para você. Senta e come, porque eu tenho um alimento que você ainda não conheceu na sua vida. E foi verdade. Daquele dia eu falei: eu sou renascer. E eu vou estar nessa igreja. E aqui é o meu lugar. E vendo essa palavra, esse é o banquete que Deus tem para você. Fique de pé. Nós vamos orar nesse momento. E nós vamos ter hoje aqui algo muito importante. Nós estamos no momento de decisão da nossa vida espiritual. Ou eu vou viver o que Deus tem para mim, ou eu vou continuar mendigando. Ou eu vou continuar comendo das migalhas que caem do chão. Eu vou continuar a viver uma vida espiritual. Me perdoa o tom da palavra e a palavra medíocre. Mediocridade é algo mediano, é algo que é insignificante, é algo que não tem valor. E às vezes a gente está aceitando viver uma vida espiritual assim, quando Deus tem uma vida abundante. Quando o povo passou muitos anos no deserto, depois de terem sido escravos, a história deles por 430 anos, quando eles entraram na terra prometida, Deus falou: nunca mais vocês vão comer esse maná. Que era o sustento que eles tinham, era a provisão para eles sobreviverem naqueles anos do deserto. Mas quando eles entraram na terra prometida, ali tinham os melhores alimentos, frutas, a comida que nunca eles, como escravos, tinham comido. E eu tenho essa palavra de Deus para você. Deus vai fazer você conhecer coisas que você nunca imaginou que você poderia conhecer, que você poderia viver. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem esse banquete e Ele está falando: venha, 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 porque hoje é dia de você dizer: Senhor, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo tendo os conflitos interiores na minha vida, eu não quero mais que a minha vida fique paralisada.